Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a terceira aula de Cálculo 2 da segunda semana. Aqui vamos resolver alguns exercícios referentes aos tópicos derivadas parciais, derivada direcional e gradiente. Exercícios da página 955 do livro do Howard Anton, Cálculo volume 2. No exercício 3, nós temos essa função de duas variáveis. Vamos determinar a inclinação da superfície na direção x e na direção y no ponto 4,2. Inclinação da superfície z na direção x é exatamente a derivada de z em relação a x. Para isso, nós vamos elevar ao quadrado aqui dos dois lados e aí derivamos em relação a x de forma implícita. A derivada parcial de z ao quadrado em relação a x vai ser 2z vezes a derivada de z em relação a x. Derivada de 3x em relação a x vai dar 3. E a derivada de 2y em relação a x é 0. Isolamos derivada parcial de z em relação a x. Vamos obter essa expressão. No ponto 4,2, nós fazemos o x igual a 4 e o y igual a 2. Vamos obter então que a inclinação da superfície z na direção x no ponto 4,2 vai ser 3/8. A inclinação da superfície z na direção y é a derivada parcial de z em relação a y. Derivamos essa expressão parcialmente em relação a y de forma implícita. A derivada do z ao quadrado em relação a y vai ser 2z que multiplica derivada de z em relação a y. A derivada desse termo em relação a y é 0 e a derivada desse termo em relação a y vai dar 2. Isolamos derivada parcial de z em relação a y. Vamos obter essa expressão. No ponto 4,2, então, a inclinação da superfície z na direção de y vai dar 1/4. No exercício 5, nós temos mais um conceito de derivadas parciais de primeira ordem. Temos essa função de duas variáveis. Nós vamos determinar a taxa de variação de z em relação a x e a taxa de variação de z em relação a y no ponto 2,1. Taxa de variação de z em relação a x é a derivada parcial de z em relação a x. Para isso, nós vamos usar a regra da cadeia. A derivada do que está aqui dentro da função seno em relação a x vai ficar menos 4, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, no ponto de coordenadas 2,1, a taxa de variação de z em relação a x, nós fazemos o x igual a 2, o y igual a 1 aqui nessa forma, vamos obter que dá menos 4 cosseno de 7. A taxa de variação de z em relação a y vai ser a derivada parcial de z em relação a y. Usando a regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro da função seno em relação a y vai dar 2y, vezes a derivada do seno em relação a y, que vai ser o cosseno. No ponto 2,1, então nós vamos ter que a taxa de variação de z em relação a y, nós fazemos o x igual a 2 e o y igual a 1 aqui, vamos obter 2 cosseno de 7. No exercício 31, nós vamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem desta função de 3 variáveis. Para derivar em relação a x, só o x que vai variar. Então, nós repetimos a constante z. A derivada do ln em relação a x vai ser a derivada do que está aqui dentro em relação a x, que é 2xy cosseno de z sobre
tudo isso que está aqui dentro. Podemos simplificar o cosseno de z, o y, um x aqui com um x do denominador, vamos obter 2e sobre x. Para derivar em relação a y, só o y que varia. Então, repetimos a constante z, a derivada do ln aqui em relação a y vai ser derivada do que está aqui dentro em relação a y, fica x² cosseno de z, sobre tudo que está aqui dentro do ln. Simplificamos o cosseno de z, o x ao quadrado, vai sobrar z sobre y. Para derivarmos em relação a z, só o z que varia. Neste caso, nós vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira função em relação a z vai dar 1 vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda em relação a z, que vai dar menos x² y seno de z sobre tudo isso aqui. Podemos simplificar o y, o x ao quadrado, seno sobre cosseno vai ser tangente, e aqui fica o menos aqui, menos e tangente. No exercício 32, mais um exemplo de derivadas parciais de primeira ordem de uma função de 3 variáveis. Para derivar em relação a x, só o x que vai variar. Repete então essa constante. A derivada deste termo em relação a x tem uma regra da cadeia. A derivada do que está aqui dentro em relação a x vai ser z sobre y, vezes então a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Aqui, o y elevado a menos 3/2 sobre o y, conservamos a base e subtraímos os expoentes. E vamos obter, então, o y elevado a menos 3/2 menos 1, que vai dar menos 5/2. A derivada parcial de f em relação a y, só o y que vai variar. Neste caso, nós vamos ter que usar uma regra do produto. Derivada da primeira função em relação a y é uma regra do expoente, vai ficar menos 3/2 de y elevado a menos 3/2 menos 1, que vai dar menos 5/2, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda em relação a y. Aqui nós vamos ter uma regra da cadeia. A derivada do que está aqui dentro da função secante em relação a y vai dar menos y elevado a menos 2, vezes xz, vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Para derivarmos em relação a z, só o z que varia. Então, repete a constante e derivamos esse termo em relação a z. Usando a regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro vai ser, em relação a z, vai ser x sobre y, vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. No exercício 36, também vamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem dessa função w de 3 variáveis. Observe que podemos reescrever a função w dessas duas maneiras aqui, alternativas. Para derivarmos em relação a x, só o x que varia. E aí nós vamos usar essa expressão aqui da função w. Então, esse termo é constante em relação a x, a gente repete e deriva só o que está dentro do parênteses em relação a x, que vai dar 2x. Para derivarmos em relação a y, vamos usar essa expressão para a função w, regra do quociente. Derivada da função de cima em relação a y é menos 2y,
vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo em relação a y, que é 2y, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Para derivarmos em relação a z, só o z que varia, nós vamos usar essa expressão para a função w. Observe que isso aqui é constante em relação a z, então a gente repete essa constante e vamos derivar esse termo aqui em relação a z, que é menos 1, que multiplica tudo que está aqui dentro, elevado a menos 1, que dá menos 2, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a z, que é 2z. No exercício 43, nós temos que um ponto move-se ao longo da interseção deste paraboloide com um plano y igual a 1. Qual a taxa de variação de z em relação a x quando o ponto estiver em 2, 1, 7? Taxa de variação de z em relação a x é a derivada parcial de z em relação a x, que vai dar 2x. Neste ponto, basta fazermos o x igual a 2, aí nós vamos obter então que a taxa de variação de z em relação a x, neste ponto vai dar 4. Exercício 44. Um ponto move-se ao longo da interseção deste paraboloide com o plano x igual a 2. Nós queremos a taxa de variação de z em relação a y quando o ponto estiver em 2, 1, 7. Taxa de variação em relação a y é a derivada parcial em relação a y, que vai dar 6y. Neste ponto, basta fazermos o y igual a 1. Vamos obter 6. Exercício 45. Um ponto move-se ao longo da interseção do plano y igual a 3 e essa superfície. A que taxa o z está variando em relação a x quando o ponto estiver em 4, 3, 2? Variação em relação a x é a derivada parcial de z em relação a x. Para isso, nós vamos elevar o quadrado aqui dos dois lados e vamos derivar parcialmente em relação a x de forma implícita. Vai ficar 2z derivada de z em relação a x. Aqui a derivada em relação a x vai dar 0, aqui vai dar menos 2x e aqui vai dar 0. Isolamos o derivada parcial de z em relação a x, vamos obter que vai dar menos x sobre z. Neste ponto, basta fazermos o x igual a 4, o z igual a 2. Então, a taxa de variação de z em relação a x nesse ponto vai dar menos 2. Exercício 48, nós temos que o volume de um cone circular reto é dado por essa fórmula, onde S é a altura inclinada e D é o diâmetro da base. No item A, nós vamos obter uma fórmula para a taxa de variação instantânea do volume em relação a S, se o D permanecer constante. Para isso, basta calcularmos a derivada parcial de V em relação a S. Aí nós derivamos essa expressão usando que só o S que vai variar. No item B, nós vamos determinar uma fórmula para a taxa de variação instantânea de V em relação a D agora, se o S permanecer constante. Então, é a derivada parcial do volume em relação a D. Para isso, nós vamos derivar essa expressão em relação a D, usando que só o D que vai variar e o S vai ser constante. Observe que nesse caso nós vamos ter que usar a regra do produto para derivar em relação a D. No item C, nós temos: suponha que D tem um valor constante de 16 centímetros e que o S varie. Determine a taxa de variação do volume em relação a S quando o S for 10.
Pelo item A, nós vimos que a derivada parcial em relação a S é dada por essa expressão geral aqui. Neste caso, nós vamos fazer D igual a 16 e o S igual a 10, naquela fórmula. E vamos obter 320π sobre 9. No item D, suponha que S tem um valor constante agora de 10 centímetros e que o D varie. Determine a taxa de variação do volume em relação a D quando D for 16. Nesse caso, nós vamos usar a expressão obtida no item B, que é a taxa de variação do volume em relação a D. Nessa fórmula, nós vamos fazer o D igual a 16, o S igual a 10. E vamos obter 16π sobre 9. No exercício 55, nós temos, usando derivação implícita, nós vamos determinar a inclinação deste hiperboloide na direção x, nestes dois pontos, P e Q. Inclinação de uma superfície na direção x é a derivada dessa superfície em relação a x. Então, nós vamos derivar essa igualdade aqui dos dois lados em relação a x. Então, nós vamos obter 2x, este termo, derivado em relação a x, vai dar 0, aqui vai ficar menos 2z vezes derivada de z em relação a x. A derivada de 1 em relação a x é 0. A partir dessa expressão, nós isolamos derivada de z em relação a x, que vai dar x sobre z. Então, no ponto P, nós vamos fazer o x igual a 3 e o z igual a 2 raiz de 6 aqui. E vamos obter raiz de 6 sobre 4. A inclinação do hiperboloide na direção x no ponto Q vai dar menos raiz de 6 sobre 4. Basta nós substituirmos aqui o x pelo 3 e o z vai ser menos 2 raiz de 6. No exercício 57, nós temos essa equação, onde a função z aqui ela está implícita. Nós vamos calcular a derivada parcial de z em relação a x de forma implícita. A derivada parcial de z em relação a y pode ser calculada de forma análoga. Para isso, vamos derivar dos dois lados aqui em relação a x. Nós vamos usar regra do expoente junto com regra da cadeia. Vai ser 3 meios que multiplica tudo que está aqui dentro elevado a 3 meios menos 1, que vai dar meio, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x, que vai dar 2x mais 2z, derivada de z em relação a x. Aqui nós podemos multiplicar por 2/3 e depois multiplicar por meio, nós vamos obter essa expressão. Observe que este termo aqui é diferente de 0, então nós devemos ter este fator igual a 0. A partir daqui, nós vamos isolar a derivada parcial de z em relação a x, que vai dar menos x sobre z. Observe que nós obtemos essa derivada parcial de forma implícita. O z é uma função que depende do x e do y e que está implícita nessa equação. No exercício 58, vamos também calcular a derivada parcial de z em relação a x de forma implícita. A derivada parcial de z em relação a y pode ser obtida de forma análoga. Para isso, vamos derivar dos dois lados em relação a x. Derivada do ln em relação a x, nós vamos derivar tudo que está aqui dentro do ln em relação a x, que dá 4x menos 3z ao quadrado vezes derivada de z em relação a x, sobre tudo isso que está aqui dentro do ln. A derivada do x em relação a x vai dar 1. Portanto, o numerador vai ser igual ao denominador.
A partir daqui, nós isolamos a derivada parcial de z em relação a x. Agora vamos fazer alguns exercícios relacionados com derivadas direcionais e gradiente. No exercício 11, vamos calcular a derivada direcional dessa função f no ponto 1, 4, na direção e sentido deste vetor A. Nós vimos que a derivada direcional é o produto interno do gradiente da função no ponto pelo vetor unitário que aponta na mesma direção e sentido do vetor A. Gradiente é um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais de f de primeira ordem. Então, a primeira coordenada do gradiente vai ser a derivada parcial em relação a x, que vai dar o y² sobre x. A segunda coordenada do vetor gradiente vai ser a derivada parcial em relação a y, que é 2y ln de x. Então, no ponto 1, 4, nós vamos fazer o x igual a 1 e o y igual a 4. Nós vamos obter que o gradiente neste ponto vai dar 16i. Observe que quando fazemos o x igual a 1, nós vamos ter que o ln de 1 é 0. Então, a coordenada do gradiente na direção do j vai ser 0 neste ponto. A norma do vetor A vai dar 3 raiz de 2. Então, nós temos que normalizar esse vetor. Ou seja, nós vamos dividir o vetor pela sua norma. Fazendo isso, nós vamos obter um vetor unitário que aponta na mesma direção e sentido do vetor A. Portanto, a derivada direcional da função no ponto na direção e sentido de A vai ser o produto interno do gradiente da função no ponto pelo vetor unitário correspondente. Nós fazemos 16 vezes menos 1 sobre a raiz de 2, mais a coordenada na direção do j, que é 0, vezes a coordenada na direção do j aqui correspondente, que é 1 sobre a raiz de 2. Vai dar menos 8 raiz de 2. No exercício 14, nós vamos calcular a derivada direcional desta função na origem, na direção e sentido deste vetor A. Para isso, temos que calcular o gradiente. Derivada parcial em relação a x vai dar a exponencial de y menos o y exponencial de x. Derivada parcial em relação a y vai ser x exponencial de y menos exponencial de x. Na origem, fazendo o x e o y igual a 0, nós vamos ter e elevado a 0 vai dar 1, esse pedaço aqui vai zerar, esse pedaço vai zerar, e aqui vai ficar menos e elevado a 0, no caso, menos 1. A norma do vetor A é raiz de 29, então nós temos que normalizar esse vetor, dividimos o vetor pela sua norma. Então, a derivada direcional da função na origem, na direção e sentido de A, vai ser o produto interno do vetor gradiente da função nesse ponto, pelo vetor unitário que aponta na mesma direção e sentido de A. Então, vai ficar 1 vezes 5 sobre raiz de 29, mais 2 sobre raiz de 29, que é 7 sobre raiz de 29. No exercício 45, nós vamos determinar um vetor unitário que é normal neste ponto à curva de nível dessa função que passa por este ponto. Esse exercício vai explorar mais uma propriedade do vetor gradiente. Nós sabemos que o vetor gradiente de uma função em um ponto, ele é normal à curva de nível da função que passa por aquele ponto. Então, o gradiente
de uma função de duas variáveis é um vetor no plano, cujas coordenadas são as derivadas parciais de primeira ordem. Derivada dessa função em relação a x vai dar 8xy, e a derivada em relação a y vai dar 4x². No ponto 1 menos 2, fazendo aqui o x igual a 1 e o y igual a menos 2, nós vamos obter que o gradiente vai dar menos 16i mais 4j. A norma dele vai ser 4 raiz de 17. Como nós queremos um vetor unitário, nós vamos normalizar o vetor gradiente dessa função neste ponto. Então, um vetor unitário que é normal neste ponto, a curva de nível dessa função que passa por esse ponto, é este vetor unitário aqui, que tem coordenadas menos 4 raiz de 17, 1 sobre raiz de 17. No exercício 47, vamos encontrar um vetor unitário na direção do qual esta função cresce mais rapidamente neste ponto, e vamos obter a taxa máxima de variação da função neste ponto. É mais uma propriedade do vetor gradiente. Nós sabemos que o gradiente da função em um ponto, ele é o vetor que aponta na direção e sentido dos quais a função cresce mais rapidamente naquele ponto. Então, para resolver esse exercício, basta calcularmos o gradiente dessa função no ponto menos 1, 1. As coordenadas do gradiente são as derivadas parciais, de primeira ordem. A derivada parcial em relação a x vai ficar 12x² y², e a derivada parcial em relação a y, 8x³ y. No ponto de coordenadas menos 1 e 1, vai ser 12i menos 8j. A norma do gradiente é 4 raiz de 13. Como nós queremos um vetor unitário, nós vamos normalizar o gradiente. Então, este vetor u aqui, ele é um vetor unitário que aponta na direção e sentido dos quais esta função cresce mais rapidamente no ponto menos 1, 1. E a taxa máxima de variação dessa função neste ponto é exatamente a norma do vetor gradiente neste ponto, que é 4 raiz de 13. Exercício 68. Nós temos que a temperatura em graus Celsius em um ponto do plano, em um ponto de uma placa de metal, é dada por essa forma. No item A, nós vamos encontrar a taxa de variação da temperatura no ponto 1, 1, na direção e sentido deste vetor. Para isso, nós devemos determinar a derivada direcional da temperatura no ponto 1, 1, na direção e sentido de A. Precisamos, então, determinar o gradiente da função temperatura neste ponto. A derivada parcial em relação a x, só o x que varia, nós usamos regra do quociente. Derivada da função de cima em relação a x vai dar y, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo em relação a x, que é 2x, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. A derivada parcial em relação a y, só o y que varia. Derivada da função de cima em relação a y vai dar x, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo em relação a y, que é 2y, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. No ponto 1, 1, nós vamos ter que a derivada parcial em relação a x vai dar 1/9 e em relação a y também. Então, o gradiente da temperatura neste ponto tem coordenadas 1/9, 1/9. A norma do vetor A é raiz de 5. Então, nós temos que normalizar este vetor. Portanto,
a derivada direcional da temperatura neste ponto, na direção e sentido de A, vai ser o produto interno do vetor gradiente pelo vetor unitário, que é 1 sobre 9 raiz de 5. No item B, nós temos que uma formiga no ponto 1,1 precisa andar na direção na qual a temperatura baixe mais rapidamente. Encontre um vetor unitário nessa direção. É mais uma propriedade do vetor gradiente. Nós sabemos que o oposto do vetor gradiente, ele vai apontar na direção e sentido dos quais a função diminui mais rapidamente. Então, para respondermos o item B, basta nós considerarmos o oposto do vetor gradiente. Como nós queremos um vetor unitário, nós vamos normalizar este vetor. A norma do gradiente é raiz de 2 sobre 9. Então, nós vamos dividir o oposto do gradiente pela norma e vamos obter este vetor unitário aqui. Então, este vetor, ele é o vetor unitário que aponta na direção e sentido dos quais a temperatura vai baixar mais rapidamente. Então, a formiga que está no ponto de coordenadas 1 e 1, ela precisa andar na direção e sentido deste vetor unitário aqui, que está apontando para o oposto do gradiente da função neste ponto. No exercício 69, nós temos que, se o potencial elétrico num ponto do plano é dado por V de xy, então o vetor de intensidade elétrica neste ponto é definido como sendo o oposto do gradiente do potencial elétrico. Suponha que o potencial elétrico é dado por essa função aqui de duas variáveis. No item A, nós vamos determinar o vetor de intensidade elétrica no ponto π sobre 4 e 0. Para isso, vamos calcular o gradiente do potencial elétrico. A derivada parcial em relação a x, só o x que varia, vai dar menos 2 exponencial de menos 2x cosseno de 2y. A derivada parcial em relação a y, só o y que varia. Então, nós repetimos essa constante e derivamos esta função aqui, que vai dar menos 2 seno de 2y. Então, o vetor de intensidade elétrica é dado por essa expressão aqui. No ponto π sobre 4 e 0, nós vamos fazer x igual a π sobre 4, o y igual a 0. Nós vamos obter que o vetor de intensidade elétrica neste ponto vai ser 2 exponencial de menos π sobre 2 na direção de I. No item B está pedindo para mostrar que, em cada ponto do plano, o potencial elétrico decresce mais rapidamente na direção e sentido do vetor E. Para observarmos isso, basta notarmos que o vetor de intensidade elétrica é definido como sendo o oposto do gradiente do potencial elétrico. Então, nós já sabemos que o oposto do gradiente de uma função, ele aponta na direção e sentido dos quais a função decresce mais rapidamente. Então, neste caso, o potencial elétrico vai decrescer mais rapidamente na direção e sentido do vetor de intensidade elétrica, porque ele é exatamente o oposto do gradiente dessa função no ponto. Os exercícios que foram resolvidos nessa aula foram retirados do livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2. Um abraço e até a próxima.